Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais um Ensaios e Testes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o ensaio SPT. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, o ensaio SPT, Standard Penetration Test, ele é o ensaio mais simples que existe para a gente analisar o solo. Existem outros testes muito mais sofisticados, mas o SPT é o mais simples. Mas ele dá um resultado que muitas vezes a gente precisa. Ele é importante, porque ele vai lhe dar qual é a estratificação do solo, qual é a resistência daquele solo, quer seja arenoso, quer seja argiloso. Então, essas informações são muito interessantes para que a gente possa fazer a fundação daquela estrutura. Se ela pode ser uma fundação direta, se ela tem que ser com estacas, tem que ser com o CPR grout, qualquer que seja. Então, tudo isso é importante para que a gente possa saber exatamente onde nós vamos colocar a nossa estrutura. Então, você perceba que é um ensaio simples, é um ensaio relativamente barato, mas como se negligencia esses ensaios nas nossas estruturas no Brasil, tá? Como se economiza quantidade de sondagem, profundidade de sondagem, tantas coisas se economizam no Brasil e a gente tem tanto problema de recalque, a gente convive com recalque dioturnamente, todos os dias aparece situação onde você tem recalque diferencial, onde você tem uma estrada afundando, onde você tem uma cabeceira de ponte afundando, um galpão afundando, porque às vezes você entrega para o engenheiro de fundação uma situação que não é a situação que tem naquela região. Quem nunca viu alguém aproveitar sondagem de 100 metros para lá, 50 metros para cá e achar que está economizando dinheiro? Então vocês percebam que vai se colocar milhões de reais sobre um solo que a gente desconhece porque a gente subestimou o ensaio SPT, não controlou o ensaio SPT, não contratou uma empresa que saiba de responsabilidade, uma empresa idônea, técnica e moralmente. Então tudo isso pode trazer para você um transtorno muito grande na sua obra, porque quem já teve um recalque diferencial sabe o que é um problema para se resolver lá na frente, tá? Então nós vamos dar uma palhinha rápida aqui sobre o que é a sondagem SPT. Então vamos lá. Nós temos o tripé, que tem uma rodando aqui em cima, então você tem um cabo de aço, tem uma manivela. Então o que acontece? Primeira coisa que você faz, você locou os pontos, as quantidades de pontos corretas, conforme a norma. Então você pega um trado manual e faz o quê? O primeiro 1 metro você vai fazer com o trado manual. Ou até, se por acaso você estiver num lugar que você vai usando o trado e já achou o lençol freático antes de 1 metro, você também para ali, tá? Então, ou seja, ou 1 metro ou até achar o lençol freático. Ok? Então, você cavou, né, 1 metro, tá lá o escavado. Então você pega esse mostrador aqui, aí bota um tubo lá, certo? Pega esse mostrador e coloca no ponto de iniciar a sondagem. Você vem aqui, coloca o batedor e, importante, você marca aqui, ó, 15 centímetros, 15 centímetros e 15 centímetros. Ou seja, para cada metro nós vamos realmente ensaiar o quê? 45 centímetros. Então você pega o batedor, né, o martelo, como a gente chama, que ele tem 65 quilos, é normatizado, tá? Que ele tem essa guia, ou seja, você coloca ele na guia, certo? E a primeira coisa que você faz é encostar ele suavemente aqui no batedor e deixar no peso próprio. Porque às vezes o solo é tão mole que ele vai penetrando só com peso próprio. Então, considera isso um golpe zero, tá? Ou seja, o solo vai... O mostrador, né, ele vai descer facilmente sem nenhum golpe, ok? Chegou no ponto de parada, então o que acontece? Você sobe 75 centímetros e aí você faz o quê? Você começa a subir 75 centímetros e bater, subir 75 centímetros e soltar na gravidade, tá? Então o que acontece? Você vai contando quantos golpes você precisou para esses primeiros 15 centímetros. Depois você conta quantos golpes para os segundos 15 e quantos golpes para o terceiro 15 centímetros. Então você vê que você começa a aplicar, você começa 1, 2, 3, 4, 15 centímetros, 1, 2, 3, 1. Então você vai contando para cada 15 centímetros, ok? Então, aí quando você chega, você atingiu o lençol freático, você pega um equipamento chamado PIO, você vai lá e aí ele vai apitar, ele solta um bip quando ele toca na água. Então você sabe
qual é a altura do lençol freático, ok? Então isso aí você também, no SPT, você sabe qual é a altura do lençol freático. Mas como é que você vai saber? Porque você está cravando a seco. Quando você sobe, aquele mostrador você abre e tem as amostras de piso dentro. Então quando você sentir a umidade, aí você faz o ensaio para você ver qual é a profundidade desse lençol freático, ok? Então vamos lá. E quando você começa a encontrar água, aí você já reveste com a camisa metálica para poder executar o serviço e você vai, limpa um trado com água, né? Você faz a limpeza, depois vai lá novamente o obturador, você fica entre uma limpeza e colocando o amostrador. Então você faz uma limpeza, depois vai lá, bota ele, os golpes, faz a limpeza, os golpes, vai embora. Se necessitar de mais camisa, você vai descendo camisa metálica, tá? E tem um lavador que você também vai vendo como sai a água. Não dá pra gente explicar tudo aqui, ok? Então veja bem, quais são os resultados? O resultado do SPT, ele vem dessa forma. Agora, qual é o NSPT? Qual é o que a gente considera aquele NSPT? Então, quando a gente puxar aqui, o que acontece? Você vê que ele tem os golpes aqui, ó, para os primeiros 15 centímetros, segundo, terceiro. Ele vem, a cada metro, ele vem computando. Então, veja, o NSPT é exatamente a soma dos 30 centímetros finais, tá? Então, dos últimos 30 centímetros, você vai contar aqui 6 com 6 seria 5 com 5, 10, tá? Então você vê aqui, ó, 4, 4, 8, 9, 12, 21, aí o inicial é 7, 9, 16. Então veja, você tem todo o processo, então os últimos 30 centímetros é exatamente aquele NSPT, é a soma dos últimos 15 centímetros, ok? Aqui nós temos o perfil geológico. Aí você tem aqui, ó, ao nível do lençol freático, onde é que está, a altura, então aqui ele faz uma configuração do desenho, aqui areia fina, pouco siltosa, fofa, cor escura. Então você começa a dizer o que é que tem naquele solo, tá? E aqui você vai exatamente juntar os pontos que você tem, aqueles pontos, o NSPT, que está aqui nesse vermelho, e aqui ele botou também o inicial, tá? Mas a gente considera esse aqui que é o NSPT. E com isso, nós vamos para aqui para os resultados e nós temos o quê? Quando o solo é arenoso, que tiver menos que 4 golpes, é fofa, né? De 5 a 8, pouco compacta. De 9 a 18, medianamente compacta. De 19 a 40, compacta. E acima de 40, muito compacta. E já num solo argiloso, argila e siltos argilosos, ou seja, menor que 2, muito mole. Entre 3 e 5, mole. Entre 6 e 10, média. De 11 a 19, rija. E acima de 19, dura. Então você consegue, com o golpe do SPT, você começa a entender o que é que tem o solo, e aí você manda para o engenheiro geotécnico, o engenheiro de fundações, que ele vai fazer o dimensionamento e ver qual é a melhor fundação para aquela sua estrutura, para que ela não sofra com um recalque diferencial, ok? Então tudo isso é de suma importância para a engenharia civil. E outra coisa, detalhe que eu falei lá no início, que é exatamente a economia de sondagens. Então o que acontece? A quantidade de furos. Então você tem áreas até 200 metros quadrados, 2 furos de sondagens. 200 a 400, 3. Até 1.200, 1 furo para cada 200 metros quadrados. E de 1.200 a 2.400, 1 a cada 400 metros quadrados que excedem 1.200. Ou seja, você vai ter 6 furos devido aos 1.200 e a cada 400 metros quadrados mais um furo. Então, se você tiver 1.600, você vai ter 7 furos e por aí adiante. Então, você veja que existe uma preocupação muito grande da norma, do quadro acadêmico, para que a gente realmente, pelo menos, utilize o ensaio mais simples que existe com o SPT. Agora, ele é um ensaio que ele pode trazer transtornos, porque ele depende muito da mão de obra que está executando este ensaio. Por isso que eu acho de suma importância a gente realmente entender como é um ensaio SPT, para que a gente possa ter uma certa fiscalização em relação à empresa que está executando. Não é duvidar, é simplesmente que você vai colocar naquele local milhões de reais e você tem que ter a certeza que a sondagem é bem feita. Então, por isso que no meu curso de engenharia.com eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre o ensaio SPT, para que a gente possa, na nossa obra, fiscalizar a execução,
para a gente ter a certeza de que nós estamos entregando ao engenheiro que vai calcular a fundação exatamente o que nós temos naquele solo. Desde a localização dos pontos até a execução propriamente dita, ok? Então veja, era isso que eu queria dizer a você sobre o ensaio SPT. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se ainda não é cadastrado no canal, se cadastre. E ative o sininho. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas de Brasília, um novo vídeo entra no canal. Tá ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre engenharia em segundos. Aguardo você lá. Um abraço. Lembrando que abaixo aqui na descrição do vídeo está o link do curso para você dar uma olhada e ver se lhe agrada. Ok? Até lá!